Salve rapaziada, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E estamos começando mais um vídeo aqui no canal Nerd Orbit. Mas, primeiramente eu queria agradecer demais a todos vocês que estão se inscrevendo e fazendo com que essa família de artistas cresça e fique cada vez mais forte. Muito obrigado. E hoje nós vamos desenhar o Baby Yoda, que é um personagem muito fofinho que apareceu recentemente no universo de Star Wars. Então já vai deixando aquele like maroto, se inscreve e ativa o sininho. E sem mais enrolação, puxa essa vinheta e bora rabiscar! Bom, e já vamos começar fazendo o rosto por meio do nosso bom e velho círculo. E também já vamos marcar o centro do rosto e também a posição dos olhos e da boca. E ele vai estar olhando, tipo, parcialmente pra cima, sabe? Tipo, apontando pra alguma coisa. E também já vamos marcar a pose de ação, que é o que vai definir o corpo dele. E como ele tá usando uma roupa, tipo assim, não sei bem se é um kimono ou algum casaco, mas assim, a gente pode fazer meio que um quadrado pra formar isso. E como os braços dele não são muito longos, ele é tipo assim, ele é um bebê, né? A gente pode imaginar os braços como se fossem pequenos retângulos e círculos para as mãos e dedos. Já os olhos, eles são bem grandes, que é uma característica muito marcante de personagens de filmes e séries que costumam ser criaturas. Tipo assim, os filhotes deles possuem normalmente os olhos grandes e às vezes um nariz pequenininho, uma boca pequenininha. Daí a junção de tudo isso acaba deixando tipo traços bem marcantes no personagem e muitas vezes o personagem, às vezes, ele é um filho, tipo assim, um filhote de um dos vilões. E ele acaba cativando o público só por ser um bebê e ser, tipo, muito fofinho. E isso é uma técnica, assim, uma tática bem legal que os desenhistas, os desenvolvedores utilizam pra prender o público. E, tipo assim, fazer o público se apegar àquele tipo de personagem ou àquela criatura. E aqui nas orelhas do nosso Baby Yoda, a gente vai fazer elas um pouco grandes, que é uma das características dele. E vocês podem reparar que, tipo assim, a orelha ela começa na altura dos olhos e também na altura da boca. Então, tipo, isso também é uma característica que ela não foge da anatomia humana, que também é a mesma coisa. Tipo assim, a orelha humana ela começa na altura da boca e na altura dos olhos. E nessa parte que seria localizada as sobrancelhas dele, na qual só tem, tipo assim, uma marcação, um volume a mais, a gente pode fazer de uma forma mais arredondada, sabe? Tipo assim, com um traço mais arredondado, pra não acabar ficando uma coisa tão séria e não descaracterizar ele, tipo assim. Até porque ele é um personagem bem jovem, né? Aliás, ele é um bebê e ele tem muitas rugas e marcas de expressão. Então, assim, pra gente distinguir bem do que seria, tipo assim, uma pessoa... marcas de expressão de uma pessoa mais velha, um ser mais velho, igual seria o Mestre Yoda, e para um ser que é bem mais novo, que é o Baby Yoda, fica muito difícil, tipo assim, é muito fácil de você deixar ele com a cara do Mestre Yoda. Então você utilizando linhas um pouco mais suaves para criar um personagem bebê, sabe, ou um personagem assim um pouco mais jovem, acaba dando um resultado bem mais interessante no seu desenho. E também acaba ficando mais fácil de você chegar naquilo que você esperava, sabe? Tipo, de um personagem bem mais jovem, ou de uma criança, um bebê. Ou se você utilizar linhas mais retas, acaba também dando mais ação, por exemplo. E deixando talvez o personagem um pouco mais sério, sabe? E aqui no traje, na roupa do nosso pequeno Baby Yoda, já vamos fazer também as mangas um pouco mais largas e também uma manga um pouco mais justa por dentro, porque afinal, né, um bebê tem que ficar sempre bem agasalhado, mesmo sendo tão poderoso quanto dizem que o Baby Yoda é. Meu, e por falar em poder, eu não sei se vocês já começaram a assistir a série The Mandalorian. Mano, tá todo mundo dizendo que é muito boa e eu tô quase assinando o Disney Plus só pra assistir essa série, porque, meu, só o trailer já dá uma mega vontade de assistir. No Fortnite, por exemplo, meu, a skin do Mandalorian é muito animal. E a arma que ele carrega também lá é uma das mais fortes. É tipo um sniper, mano. Isso aqui é só pra quem não sabe, eu sou muito fã de Fortnite.
Eu sei que foda-se a informação, mas é isso aí. Deixa eu já fazer alguns ajustes nesses dedos, porque, tipo assim, deu a impressão que ele tá meio que reto, sei lá, mas ele tá meio dobrado, deixar isso um pouco mais marcado. Também já vou marcar aqui um dos pés dele, na onde que vai ficar, mais ou menos, e terminar essa gola dobrada. E o Baby Yoda, ele é um personagem que, assim, ele aparenta ser relativamente, tipo assim, meio que mais fácil de desenhar, mas, né, às vezes a gente precisa praticar um pouquinho, tipo assim, desenhando e errando ele em outras poses também, para aprender realmente como que funciona a estrutura dele, sabe? E é legal fazer isso, tipo assim, com vários outros personagens que a gente conhece, assim, que a gente conhece para aprender como que funciona, tipo assim, a anatomia dele, mesmo que ele seja mesmo que ele não seja humano. É bem legal isso. Porque, tipo assim, chega um tempo que você consegue desenhar esse personagem sem olhar a referência. Tipo assim, ficou na sua cabeça. Mano, quantos tipo assim eu falei nessa frase, mas vida que segue. Fazer algumas dobras na roupa dele também, que isso acaba dando um detalhe a mais e fica bem legal. Ela mais esticada para onde ele tá apontando. Depois a gente faz um sombreamento nessas dobras. Meu, fica show de bola. Fazer o outro pé. E tudo isso vocês podem, tipo assim, sempre imaginar como se fossem círculos quadrados, sabe? Igual os dedos dele aqui. Eu fiz meio que direto, mas tipo assim, você pode imaginar como se fossem formas ovais ou círculos, sabe? Que isso acaba facilitando para desenhar, tipo, qualquer coisa, que é meio que a base. Se você imagina formas geométricas em tudo, tipo, fica tudo bem mais fácil para desenhar. Meu, fazer umas unhas nele aqui, só que elas, tipo, sem muitas pontas, sabe? Elas um pouco mais arredondadas também, pra não dar um ar, sei lá, de vilão de repente. Que é legal tomar cuidado com isso. Acho que depois eu até vou alterar um pouquinho elas, mas vamos ver como que vai ficar. E é sempre assim, a gente vai fazendo o esboço e, tipo assim, durante o esboço a gente vai apagando, redesenhando, fazendo ajustes conforme a gente vai vendo. E uma técnica bem legal, principalmente se você estiver no papel, é você pegar o seu esboço e ir na frente do espelho, que quando você inverte ele, você consegue ver com facilidade os pontos que você precisa ajustar, na onde que não tá tão equilibrado. Ou no desenho digital, você pode também ficar flipando a imagem, sabe? Tipo, você desenha um pouco ela na posição normal, depois você vira ela horizontalmente e continua desenhando, sabe? Daí já faz os ajustes também. E na hora de colorir isso também ajuda. Isso ajuda a gente a ver, tipo, pontos que podem ser mudados, né? Tipo assim, às vezes tem alguma coisa que parece que tá equilibrada, mas na hora que você vira a imagem, ele não tá. Você precisa fazer alguma alteraçãozinha. E isso acaba sendo um pouco mais fácil quando tá no esboço do que quando você já finaliza. Igual aqui na boca, tipo assim, eu sei que ela não tá muito equilibrada, então eu já vou aproveitando, fazendo ajustes nela e no nariz. E agora que já estamos com o nosso esboço pronto, a gente vai começar a contornar ele de preto. E eu vou utilizar aqui uma técnica que eu tenho utilizado nos últimos desenhos, até nos últimos vídeos do canal, que dá um resultado bem bacana, que é você contornar, tipo assim, as linhas principais com uma caneta ou um brush um pouco mais grosso, sabe? Igual eu tô fazendo aqui. E as partes internas do desenho, que nem os olhos, boca,
já com um brush um pouco mais fino. E vocês vão ver que resultado bem legal que vai dar. E isso acaba dando um destaque melhor pro desenho e não deixa ele com as linhas todas iguais, sabe? Igual se você pegasse, tipo, só uma caneta e fizesse tudo igual, tipo, tudo com a mesma espessura. Isso acaba dando personalidade pro desenho. Olha só, aí são todas as partes assim, igual da roupa, as linhas externas também, que são no caso as das bordas, a gente vai fazendo tudo com um brush ou uma caneta um pouco mais grossa. Nas mangas dele. E durante o processo, você já vai notando uma diferença bem legal e um realce, tipo, um realce maior no seu desenho. E também é o diferencial, se você pegar as HQs famosas, vocês vão ver que nunca tem, assim, o mesmo traço no desenho inteiro. Tipo, o cara nunca utilizou a mesma caneta no desenho inteiro, na HQ, do começo ao fim. Tem sempre essa variação, sabe? De locais que tem um traço um pouco mais grosso e outros locais que tem um traço um pouco mais fino. E isso acaba dando bastante personalidade. E é um detalhe, assim, que eu gosto muito de deixar bem evidente, sabe? É o detalhe, assim, do traço final, de fazer essa técnica. E aqui já começa a entrar aquilo que eu falei dos detalhes, sabe? Com um traço um pouco mais fino. Que nem aqui as mãos dele são bem pequenas, né? É legal fazer isso já. Deixar com um traço um pouco mais fino. Pra não se misturar muito com as outras linhas. Os dedos. Já vamos fazer também as dobras. É a mesma coisa também, tipo um traço um pouco mais fino do que aquelas partes internas que nós fizemos. Só corrigindo aqui, partes externas, né, no caso. No rosto também a mesma coisa. Como são partes, tipo, internas, né, do traço. A gente já faz com uma linha um pouco mais fina. Em volta dos olhos também, mesmo que os olhos dele, tipo, são praticamente pretos, né? Mas vamos fazer já o contorno. Definir também a pupila para depois colocar uma luz ou alguma coisa assim. Que acho que vai ficar bem legal. E agora vamos colocar mais alguns detalhes com um traço ainda um pouco mais fino, que vão ser detalhes assim, que vão ficar, tipo, não tão aparentes, sabe? Por alguma questão de luz e sombra, mas é importante a gente ter essas marcações. As unhas dele, um pouco mais arredondadas, igual a gente tinha falado.
E essas marcas de expressão da boca dele a gente pode fazer de uma forma bem suave também, pra ser alguma coisa assim não tão marcante, mas que ainda que esteja ali, sabe? Eu vou utilizar um recurso aqui do Photoshop para fazer uma gambiarra e deixar o traço externo ainda um pouco mais grosso, que eu acho que vai ficar bem bacana. E também vou pegar e pintar algumas partes de preto, que podem ser tipo sombras ou partes que são pretas mesmo, né? Que isso já vai adiantar um pouco do nosso trabalho. E também que acaba dando um destaque bem legal. Fazer aqui nos olhos, mesmo que eles são totalmente pretos, eu acho que eu vou fazer uma parte meio que colorida, não totalmente preta, um marrom talvez, fazer mais algumas sombras. E assim, são, igual eu sempre falo, são detalhes que a gente vai colocando e vai dando resultado bem legal. E é tudo testando, gente. Você pega um desenho e vai arriscando. Às vezes você vai errar, vai precisar refazer ele, mas não liga com isso não. O importante é você focar na sua evolução. Não gostei muito desse detalhe que eu coloquei nos olhos. Acho que ficou uma coisa meio vilão, então já aproveitei para tirar. Também vamos adicionar alguns pequenos fios de cabelo nele, né? E vamos fazer rachuras pelo desenho com um brush um pouco mais fino, que também acaba dando um detalhe legal. Às vezes é uma coisa assim que a pessoa nem vai notar ali no desenho, mas se você tirar, dá uma diferença enorme. E também que eu curto muito essas coisas, tipo, você deixar o negócio mais como se fosse uma HQ, uma história em quadrinho. Eu acho que funciona bem para esse estilo de desenho. E assim, não tem muito um lugar específico, sabe, pra ir colocando. Eu coloco, tipo assim, não onde pode ter supostas dobras ou sombras, sabe? Completando alguns traços também funciona bem. Que nem aqui, não, onde teria luz, sombra, completando as dobras. Então, assim, é observação, sabe? Vocês podem tentar pegar, tipo assim, referências para observar isso também. Colocar, substituir as sombras por rachura. Também fica bem legal. E ir praticando dessa forma. Colocar mais um pouco no rosto dele. Acho que ficou bem legal. Gostei. Deixa eu só ver se as camadas estão separadas certinhas, né? Pra começar a colorir. Pronto, e agora vamos às cores. Colocar mais algumas no pé. Acho que agora deu certo. Legal. E pra pintura do nosso pequeno Baby Yoda, eu vou separar cada tonalidade por camada, sabe? Tipo assim, no verde vai ter só verde em cima dele, entende? Nessa camada, essa camada vai ser só de tons de verde. Então eu peguei um verde médio, por exemplo, e fiz o shape principal, né? E por cima eu vim com um verde mais escuro, fazendo as sombras. E eu vou fazer esse processo em todas as partes. Então cada partezinha dele que for de uma cor, eu vou fazer esse processo. E também depois, entre esse verde mais escuro e esse tom médio, eu peguei um verde um pouco mais claro ainda, para já fazer meio que alguns realces, sabe? De uma luz, uma contraluz, uma luz um pouco mais fraca, para dar um detalhe bem legal, para não ficar tipo só 2 ou 3 tons de verde. E com brush macio eu vou fazer um degradê entre essas camadas com um tom de verde um pouco mais escuro, e na região do nariz dele eu vou fazer com um tom de verde mais claro. Acho que vai dar um detalhe bem bacana.
nos olhos dele também, fazer essa luz em degradê e dois pontinhos em cada olho, sabe, de brilho, deixa uma coisa bem mais fofinha e agradável. E já que a luz tá vindo de cima, eu peguei um tom quase branco para fazer essa luz mais forte na cabeça dele e em outras partes também. Olha só, no marrom a mesma coisa, um tom médio de marrom e por cima com um tom mais escuro fazendo as sombras. E é legal a gente não deixar só nesses dois tons de marrom, sabe? Tipo um mais escuro e um médio ali. Porque senão fica um negócio meio que sem graça, se mistura muito com o preto, não sei. Mas é interessante pegar um marrom um pouco mais claro e fazer alguns pontos de luz. Mesmo que depois vai ter com um tom quase branco, a gente vai fazer mais pontos de luz, né? Tipo assim, nas bordas. Mas assim, isso não tem comparação, fica outra coisa. Vocês podem fazer também o teste, é assim, vocês fazem essa luz em uma camada separada e depois desativa a camada para vocês verem a mega diferença que dá. Essa luz dá um contraste legal. Nas dobras também, para dar um certo destaque. E olha só, já vai dando uma outra cara pra roupa do nosso Baby Yoda. Daí dessa forma também deixa o desenho inteiro chamativo, não só o rosto dele, o olhar, sabe? É interessante deixar o desenho inteiro. Daí com um brush macio a gente faz um degradê nas sombras, na camada das sombras e também na camada do meio tom. Um marrom um pouco mais avermelhado. E agora sim com a luz nas bordas. E olha que, tipo assim, eu não utilizei exatamente um branco, sabe? É meio que um marrom bem clarinho, quase branco, né? Se for no papel você pode utilizar branco. Ou já deixar branca essas bordas, né, na hora de colorir. E é um detalhezinho que eu gosto bastante de deixar nos meus desenhos, porque acaba deixando mais contrastante a luz e fica bem legal. Também aqui a gente vai aproveitar para fazer a sombra dele, utilizando apenas um círculo embaixo dos pés, um círculo preto. Fica bem bacana para esse estilo de desenho. A gente também poderia fazer um desfoque nessa sombra para deixar ela em degradê e tudo mais, mas eu não vou fazer isso porque para esse estilo de desenho uma sombra mais sólida acaba ficando bem mais legal. E esse é o resultado do nosso Baby Yoda. Eu fiz um fundo com um tom de azul bem escuro e alguns tons de vermelho, já que supostamente a série se passa em um cenário pós-guerra. Eu gostei bastante dessa composição e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ah, e se vocês ainda não assistiram os vídeos anteriores, já aproveita para assistir. Não esquece de descer o dedo nesse like, se inscreve e ativa o sininho. Muito obrigado pelo acesso e até a próxima. Valeu e fui!